Nós vamos, a princípio, abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 20. Só por uma questão de introdução para aquilo que será o nosso tema que nós vamos abordar, nós vamos ler essa passagem aí de 2 Reis, capítulo de número 20, versículos 17, 18 e 19. O livro dos Reis é o livro que narra resumidamente, sobre os vários reis que governaram sobre Israel, basicamente sobre o reino dividido, tanto os reis que governaram sobre Jerusalém, quanto os que reinaram e governaram sobre as demais outras tribos. E nós estamos então nessa passagem aqui, trata sobre o reinado de Ezequias, um dos reis que governaram sobre Israel. Então, diz assim, os 3 últimos versículos dessa parte aqui desse capítulo. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, vamos juntos? Haverá paz e segurança. Haverá paz e segurança em meus dias. O rei Ezequias se alegra por ouvir essa profecia, vinda da parte de Deus e dita por um dos tantos profetas usados por Deus para que o povo de Israel desse ouvidos à vontade de Deus. E a mensagem de Deus, através do profeta para o rei Ezequias, é que ele viveria dias de paz e prosperidade, ou paz e segurança. É por isso que ele então louva a Deus, logo depois de ter recebido essa profecia, essa mensagem, que é uma boa mensagem, principalmente, como nós vimos aqui no texto que lemos na liturgia, principalmente dentro desse contexto que o povo de Israel se via, que era um contexto onde os seus vizinhos, os povos vizinhos, eram inimigos de Israel e desejavam sempre travar guerra e, consequentemente, vencer e destruir o povo de Deus. E eu disse que esse texto seria introdutório, porque ele trata sobre aquilo que geralmente nós ouvimos as pessoas dizerem, e nós inclusive dizemos ou desejamos para as pessoas, naquelas frases que é comum utilizarmos sempre quando estamos chegando ao final do ano, ou no último dia do ano, indo para o primeiro ano, ou para o primeiro dia do ano, que é desejar uma série de coisas, e dentre essas coisas que a gente deseja, por exemplo, prosperidade, amor, alegria, nós também, vez por outra, ou dissemos, ou ouvimos as pessoas dizerem que também desejam, não só para elas, mas para as outras pessoas, viverem um ano de paz, um ano de tranquilidade, um ano de segurança, um ano de, como que nós podemos dizer, né, em outras palavras,
um ano de segurança, um ano onde todas estas coisas sejam melhores do que foram no ano que se passou. E é algo pelo qual, de fato, nós devemos desejar, devemos buscar, e a gente vai ver várias pessoas tentando buscar a paz através de uma infinidade de coisas, mas a gente pode resumir aqui como através das coisas materiais, das coisas terrenas, das coisas pelas quais, através do dinheiro, elas podem obter, por meio do trabalho, dinheiro, por meio do dinheiro, as coisas materiais, para que a gente tenha tranquilidade, segurança e tantas outras coisas relacionadas a isso, e que o dinheiro, de certo modo, pode proporcionar para nós. E aí, o que a gente pode constatar a respeito disso é que a palavra de Deus, que narra diversas histórias, apresenta esse sentimento humano como uma realidade em toda a história humana. Nós vimos aqui o caso do rei Ezequias, que se alegra e louva a Deus por saber que os dias dele seriam dias de paz. Ele como rei, ele como vivendo um contexto de povos vizinhos, inimigos, se alegra por saber que viveria dias de paz. Mas nós temos, ao longo da palavra de Deus, e nós vamos aqui apenas observar mais um outro exemplo que está no Novo Testamento, que aí eu quero que os irmãos, nós vamos utilizar bastante a Bíblia. Vão lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, onde nós temos Jesus contando sobre uma parábola a respeito de um homem que buscou e se empenhou em viver dias de paz. Lucas capítulo de número 12. Nós vamos ler os versículos 16 a 19. Diz aí a parábola. Proferiu e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, perceba, por que ele tem o objetivo de fazer isso? É dito nesse versículo de número 19. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Perceba, essas últimas palavras aí, não aparece a expressão paz, mas aparece uma palavra relacionada ao que significa paz. Qual é ela? Quais são as coisas aí que ele apresenta como motivação do porquê que ele não está contente com o muito que tinha e ainda quer mais ainda? Ele diz: descansa, come, bebe e regala-te. Qual que é a palavra que tem relação com paz e o significado de paz? Descanso. Um dos objetivos deste homem, descrito por Jesus nessa parábola, é de que ele também entendia que o descanso, ou a paz, ou a tranquilidade era algo bom, e ele procura obter isso, e de fato aqui obtém, através daquilo que nós falamos,
que é o que muitas pessoas buscam alcançar, por entender que através destas coisas, elas então terão descanso, paz, tranquilidade e segurança, que são as coisas materiais, que são as coisas terrenas. E aí, irmãos, o que a gente precisa considerar aqui é se de fato nós podemos alcançar essa paz que todos nós devemos desejar através dessas coisas materiais, através dessas coisas terrenas, através, por exemplo, do dinheiro. Por que isso é importante para a gente avaliar, para a gente considerar nessa noite? Porque nós vivemos num mundo onde o pensamento é este. Essa parábola é um exemplo do tipo de pensamento que lá nos dias de Jesus as pessoas já tinham. Anos se passaram e a coisa se tornou ainda maior. Vivemos em dias onde o objetivo, a meta, é por meio das coisas materiais, por meio das coisas terrenas, alcançar tranquilidade, paz e segurança. E aí o que a palavra de Deus nos orienta a respeito desse sentimento e deste conceito aonde o ser humano por natureza tem o que talvez nós também estamos tendo porque estamos vivendo dentro desse contexto, dentro dessa cultura nos dias de hoje e talvez de uma maneira ainda muito maior do que era nos dias de Jesus. Nós não lemos aqui o versículo 20, justamente porque no versículo 20 nós temos a resposta para o questionamento de que se é por meio das coisas materiais e terrenas que de fato nós podemos encontrar e alcançar paz. Diz aí: mas Deus lhe disse a esse homem que tem esse propósito, ele alcança e diz: agora eu descanso, agora eu posso comer, beber e me regalar de tudo aquilo que eu corri atrás para poder ter. Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A resposta que nós temos para essa maneira onde muitas pessoas que iniciam o ano colocam como meta no seu coração: esse ano eu vou buscar ter mais tranquilidade. E a maneira para isso, vou trabalhar mais. É mais ou menos a ideia de eu vou trabalhar muito para juntar muito dinheiro, para através do dinheiro eu poder comprar algumas coisas que proporcionem a mim tranquilidade. Aqui, Jesus, ainda na parábola, apresenta para nós que isso é loucura. Buscar ter paz por meio das coisas materiais, na verdade, é loucura. É algo que não é natural, não é a maneira natural de se alcançar aquilo que as pessoas tanto desejam, tanto para elas quanto para outras pessoas. Não é por meio daquilo que esse homem nessa parábola faz. Não é por meio daquilo que o ser humano ao longo da história tem procurado alcançar, obter, para que por meio dessas coisas ele então desfrute de tranquilidade, de segurança, de proteção. É loucura, Deus diz, é loucura buscar encontrar paz por meio das coisas materiais e por meio das coisas terrenas. Irmãos, é importante a gente considerar isso, porque às vezes é imperceptível
a maneira como nós, que vivemos nesse contexto, muitas das vezes conduzimos a nossa vida. Talvez quando a gente começou lá, nos primeiros dias desse mês, tendo isso como objetivo na nossa vida. Eu vou trabalhar ainda mais, para poder ter ainda mais dinheiro, para através do dinheiro, adquirir algumas coisas que possam proporcionar para mim tranquilidade, segurança e paz. Entenda, irmãos, não necessariamente isso é errado, certo? Não necessariamente a gente tem que entender que nós não devemos nos esforçar em trabalhar, se for possível, mais. Não necessariamente é errado e pecaminoso nós querermos e termos mais dinheiro do que tínhamos. Eu acho que é um desejo de todos nós, justamente por aquilo que o dinheiro pode comprar. Agora, à luz daquilo que nós necessitamos, que é paz, segurança e tranquilidade, achar que depende destas coisas para que a gente tenha, aí sim é que se aplica o que Jesus, através dessa parábola, está dizendo, e a gente vai entender isso um pouco adiante. Eu só quero que a gente entenda que dentro daquilo que é um desejo comum nosso, e principalmente no início do ano, de desejar paz para as pessoas, de buscar ter um ano de mais tranquilidade, não necessariamente o meio como nós estamos propondo no nosso coração de alcançar isso esteja certo. Porque se é por meio das coisas materiais, Deus, como nós vimos aqui, está dizendo, isso é loucura, não é a maneira natural de se obter paz e tranquilidade. Por quê? Para ficar um pouco mais claro, né? Em que sentido que as coisas materiais e terrenas não proporcionam paz e tranquilidade para nós? Abra aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes, capítulo de número 2, versículos de 3 a 11. É uma passagem um pouco mais extensa, eu vou ler aqui um pouco mais corrido, para a gente ganhar tempo. Eclesiastes, está aí depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo de número 2. Versículos 3 a 11, diz o texto: Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi em grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Vamos juntos? E eis que tudo era
e correr, e nenhum proveito havia debaixo do céu. Então preste atenção. Paz é algo que todos nós buscamos e desejamos. Seja para nós, seja para outras pessoas. O que é natural, entre aspas, do ser humano buscar para alcançar isso, é justamente o que o sábio aqui fez. Tudo que o mundo tem para oferecer, se busca. Dinheiro, aqui no caso é prata, ouro. Só que a conclusão que o sábio chega em relação a esse meio para se alcançar paz que tanto nós necessitamos, a conclusão é vaidade, correr atrás do vento e algo que não tem, ou estas coisas não têm proveito nenhum para a gente ter a paz que tanto nós queremos. A tranquilidade e o sossego do qual nós queremos e desejamos e buscamos tanto. Por que lá na parábola de Lucas, Jesus está dizendo que é loucura correr atrás destas coisas para se tentar ter paz e tranquilidade? Porque elas não proporcionam paz. Elas não proporcionam tranquilidade. A gente poderia citar aqui, isso não é o aspecto mais importante, o aspecto mais importante a gente vai ver. Mas a gente poderia pensar de uma maneira lógica, irmãos, como por exemplo, ter muito dinheiro é bom? Aí você fala assim, pastor, não sei, nunca tive. Mas a gente sabe, ter dinheiro é bom, não é? Ter muito dinheiro é bom para a gente poder comprar tudo que quer. E se o dinheiro que a gente tem, nós temos a possibilidade de comprar várias coisas, consequentemente, elas proporcionarão algum tipo de paz e tranquilidade, conforto e segurança. Mas, já percebeu que quanto mais dinheiro tem, menos paz se tem? Por quê? Quanto mais dinheiro você tem, mais você guarda. Convenhamos, mais você gasta, torra. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo, né? Ele torra a herança que ganhou. Quanto mais dinheiro se tem, mais se gasta. Quanto mais se gasta, mais dívida se tem. Você vai comprar aí 300, vamos pensar, comprar 1000 cabeças de gado. Você vai trazer mais problema para a sua vida. Por quê? Você precisa cuidar das cabeças de gado, você precisa pagar a gente para cuidar, precisa comprar alimentação, etc, 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 etc. De uma maneira lógica, irmãos, esse caminho que as pessoas, muitas começaram esse ano assim. Vou trabalhar muito, vou investir muito, vou juntar muito dinheiro para comprar o máximo de coisa que eu puder e o meu coração deseja para eu ter tranquilidade. Não precisar trabalhar mais, só viajar. Lembra, tá, irmãos? Não necessariamente isso é errado e é pecaminoso. Mas nós vamos entender por que, mais profundamente, por que é loucura nós procurarmos ter paz nestas coisas materiais e terrenas. E dos aspectos é que estas coisas, alguém aqui viveu tudo que podia viver. É o tipo de pessoa que se você perguntar, você tem algum sonho para realizar? Ela vai falar assim, não, eu realizei todos. Tem alguma coisa que você desejou que você não conseguiu fazer? Ele vai dizer, não, eu fiz todas elas. E aí a conclusão desse tipo de pessoa é, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, ainda assim foi vaidade, correr atrás do vento, e de proveito nenhum teve para a paz que nós necessitamos. Um outro aspecto é que buscar ter paz pelo próprio esforço, olha só, é impossível
essa necessidade que a gente tem de viver em tranquilidade, sossegado, é impossível a gente alcançar por nós mesmos. Por quê? Por causa da nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual é um empecilho para que aquilo que a gente tanto quer, a gente consiga, que é paz, tranquilidade, sossego, por causa da nossa condição espiritual. Vamos abrir aí em Isaías, capítulo 59, versículo 8. Isaías 59, versículo 8. Pedi a nossa irmã Soninha, perdão. A nossa querida irmã Soninha, para ler o texto. Enquanto isso, outra pessoa abre em Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Lê para a gente, Soninha. 59, 8. Isaías. Olha como que Deus declara para nós a nossa condição espiritual. Desconhecemos o caminho da paz. Não há justiça nos nossos passos. Por isso nós desconhecemos o caminho da paz. Nós fazemos para nós caminhos tortuosos, dos quais quem andam por eles não conhecem a paz. É Deus afirmando a respeito da nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Uma realidade onde a gente necessita, quer, anseia, tenta buscar por paz, mas é impossível, porque a gente não sabe qual é o caminho. É por isso que muitas pessoas tomam caminhos diferentes. Nós citamos aqui um deles, que é trabalhar, que é o dinheiro, que são as coisas materiais. Outros vão para os vícios, outros vão para outras coisas, e assim em diante. Mas, vamos pensar, a pessoa que busca o vício para tentar, ele está estressado, aí ele vai para um vício para tentar encontrar paz, tranquilidade, esquecer os problemas. Tem até música que fala sobre isso, né? Ele esquece, mas é temporário. E aí ele não encontra a paz que tanto necessita. Deus está declarando isso aqui para a gente. Romanos capítulo 3, nós temos os versículos 9 a 18. Leia para a gente, Hugo. 9 a 18. Desconheceram o caminho da paz. Essa passagem é uma citação, ainda que não literal, do texto que nós vimos anteriormente em Isaías, aonde mais uma vez nós devemos entender que esses caminhos que se tem tomado para encontrar paz não são caminhos pelos quais
verdadeiramente se encontrarão isto. Tem o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4, que é um texto que também, inclusive, se aplica aos crentes. Especificamente aqui é Tiago, dizendo coisas referentes aos crentes que ele escreve. E olha só o que ele diz, Tiago 4, 1 a 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Grande problema para que a gente não consiga a paz que nós necessitamos, está em nós mesmos. Começa em nós. Nós somos o grande problema, o grande empecilho, porque aonde a gente for, nós estamos levando a nossa realidade espiritual, que nos atrapalha nisso. Um outro motivo, irmãos, é que buscar ter paz pelo próprio esforço é impossível, porque a verdadeira paz que o homem necessita não se encontra nas coisas terrenas, materiais e carnais. Elas se encontram nas coisas espirituais. Todos nós necessitamos de paz e buscamos paz. O meio não são isso, aquilo e aquilo outro. Porque por nós mesmos é impossível, estas coisas não podem nos proporcionar paz. A nossa realidade espiritual é um dificultor ou algo que nos atrapalha, mas porque também a paz que a gente necessita está nas coisas espirituais. Voltando lá para Lucas, capítulo 12, versículo 21, o último versículo lá daquela parábola, que é o versículo onde Jesus apresenta a verdade e o ensino que ele quer com essa parábola. Lucas 12, 21, Jesus encerra dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo, louco. Aquele que busca encontrar descanso através das coisas materiais, aquele que entesoura coisas para si mesmo, é louco. Aquele que não é rico para com Deus, se encontra nessa realidade de loucura. O que acumula bens materiais para ter tranquilidade é louco, mas aquele que, no sentido oposto, acumula bens espirituais para ter tranquilidade, o que isso significa? É normal. Por que é importante a gente considerar isso, irmãos? Não porque é errado trabalhar, não porque é errado trabalhar muito, não porque é errado ter dinheiro, juntar dinheiro, ter muito dinheiro, comprar as coisas, mas é errado nós acharmos que vamos ter uma vida tranquila através destas coisas. Porque Jesus diz: buscar ter tranquilidade através dessas coisas é loucura. O que é normal é buscar ter tranquilidade através das coisas, o quê? Espirituais. Aí a gente tem que parar para pensar. Será que eu comecei esse ano desejando para as pessoas e para a minha vida ter um ano de mais paz e tranquilidade, aonde o meu esforço será
nisso e naquilo outro e não nas coisas espirituais? Porque preste atenção, irmãos. Se é naquilo e naquilo outro, o que Deus disse para aquele homem é loucura. Mas se são nas coisas espirituais, Deus está dizendo o oposto. É natural. É isso aí. O meio está certo. O foco está ajustado. Por que é importante, irmãos? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade materialista, aonde a gente não se contenta, aonde o que determina quem nós somos, ou o tipo de vida que nós temos, é o quanto a gente tem. Preste atenção. Hoje o que determina? Hoje o que determina o tipo de vida maravilhosa que a gente tem é o quê? Um negócio chamado Instagram. É ali onde você posta só os momentos bons. Aonde passa a impressão qual? Não tem problema. É um paraíso. É só lanche. É só restaurante. É só praia, água de coco. Sem perceber, a sociedade nos empurra a ter como foco essas coisas. O que determina que eu tenho uma vida, nossa, maravilhosa, tranquila, eu viajo todo mês. Eu saio para almoçar, jantar num restaurante todo final de semana. É o lustre maravilhoso que eu tenho na minha sala. É o tamanho, os metros da porta da sala que a gente tem na nossa casa. E a gente é empurrado a buscar estas coisas, achando que elas vão resultar em tranquilidade, paz e segurança. Os irmãos estão entendendo? Como que isso é sério? E como que, sem perceber, a gente vai se vendo, agindo, como muitas pessoas estão agindo nos dias de hoje. Deus diz: quem procura ter paz e tranquilidade através das coisas terrenas é loucura, mas quem procura ter isso através das coisas espirituais, aí sim, está certo, é o que é natural. São as coisas espirituais. E se a gente sabe que é impossível tê-las por nós mesmos, louvado seja a Deus que por Ele a gente encontra. Então nós temos aqui, irmãos, uma série de textos que nos ajudam a entender e a considerar que de fato essa paz que tanto desejamos, tanto buscamos ter, vem de Deus e não por nós. Como por exemplo, eu vou citar para a gente ganhar tempo aqui. Lá em Números 25, versículo 12, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Em Juízes 6, 24, diz que Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou aquele altar: o Senhor é paz. Davi, Deus disse que a ele, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, daria paz para todo sempre. O Senhor é que daria paz para todo o sempre. Não importava se Davi era rei, se ele tinha poder, se ele tinha riqueza, se ele tinha isso ou aquilo outro, quem é que daria paz para ele era o Senhor.
1 Crônicas 22, 9, sobre Salomão, Deus também disse a Davi: te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Porque Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Aí o salmista lá no Salmo de número 4, versículo 8 diz: em paz, se lembram? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E por aí vai. Paulo diz, Romanos 8,6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. No texto que a gente conhece como os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz que um dos frutos do Espírito é paz. Paulo falando aos filipenses e falando sobre um grande mal que nós temos nos dias de hoje, que é chamado de ansiedade, as grandes preocupações que nós temos com tudo na vida, diz que o Senhor, ou a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não está falando de dinheiro, de riquezas, de coisas materiais, mas está dizendo daquilo que vem da parte de Deus, aquilo que é espiritual. Não só da parte de Deus, mas também da parte de Jesus Cristo. Lá no profeta Isaías, a gente conhece a passagem, capítulo 53, versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí nós temos também um texto que é excelente para a gente entender como que de fato essa paz que o mundo procura e a paz que vem de Deus, que é uma paz espiritual, são diferentes. É no que o próprio Jesus disse, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. O meio como o mundo busca ter paz e tranquilidade, não é possível para a gente alcançar. Não está nestas coisas, ou não estão nestas coisas. Estão nas coisas espirituais que é só Deus em Cristo Jesus que pode nos oferecer. Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Efésios ele diz: ele é a nossa paz. Portanto, irmãos, para a gente encerrar aqui, primeira coisa que a gente precisa aplicar, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que nós estamos desejando correr atrás para alcançar paz e tranquilidade. É como eu disse, pode ser que a gente iniciou o ano desejando paz e para isso vou fazer isso, aquilo outro, vou ter isso, aquilo outro. Tomemos cuidado com as coisas que a gente colocou no nosso coração para alcançar, achando que por meio delas nós vamos ter a paz que a gente tanto necessita. Segundo, a gente deve, por outro lado, se contentar com a paz que em Cristo nós podemos ter. O que significa isso? Significa que não é errado a gente trabalhar, ter dinheiro, etc.
Mas não são estas coisas. São as coisas espirituais. E é Deus em Cristo que nos dá. E a gente precisa se contentar com isso. Eu já dei o testemunho aqui de algo que Deus me ensinou. E aí, resumindo aqui, só o que eu entendi no final da história do que Deus me ensinou é que, irmãos, por mais que haja sofrimento, por mais que a gente não consiga realizar vários sonhos na nossa vida, a vida que Deus nos dá já é boa demais. Não é errado a gente querer melhorá-la um pouco mais, mas às vezes, tendo isso como foco, a vida boa que a gente tem, a gente perde por ganância. Num sentido, nós devemos nos contentar. E Paulo diz isso, tendo que comer, tendo que se alimentar e vestir, nos sintamos conformados, gratos. E o problema é que a nossa cultura sempre nos instiga a mais, mais. A gente precisa viver, ter, para que o mundo perceba o quão boa é a nossa vida. Em Cristo Jesus, a paz espiritual que nós temos com Deus por meio de Cristo Jesus já deveria ser suficiente para a gente se contentar com isso. Ainda que a gente sofra, ainda que, como eu disse, muitas coisas materiais a gente não possa ter, nunca vai ter. Ah, pastor, nunca consegui ter uma porta da minha sala de 3 metros. Sabe aquelas portas bonitas, chique, grande, alta? Você precisa até de ajuda para abrir. Irmãos, Deus diz para Paulo, a minha graça. Se a gente não entender isso aqui, não aplicar isso à nossa vida, ao nosso coração, a gente vai reclamar, a gente vai achar que nós temos uma vida ruim demais. Se a gente ficar se comparando aos multimilionários, às pessoas bilionárias que tem nesse mundo afora. Nos contentar com a paz em Cristo que podemos ter. E em último lugar, se queremos ter paz, preste atenção, se queremos ter paz, foquemos em buscar as coisas de Deus e as coisas espirituais. As outras coisas é correr atrás do... É errado, irmão, você ir para a praia, trocar de carro, comprar apartamento? Não. Mas o que vai acontecer? Estraga, vende, perde, morre e pronto. Mas as coisas espirituais não. E é isso que, se Deus quiser, já na semana passada eu tinha colocado no meu coração de compartilhar com os irmãos aqui no domingo à noite. Então, se Deus quiser, domingo à noite, é nesse sentido que eu quero compartilhar com os irmãos aqui de uma passagem da Bíblia, do que deve ser o nosso foco nesse ano. As coisas espirituais. Se são outras coisas, não necessariamente elas são erradas, mas dependendo de como nós estamos buscando essas coisas, pode ser que seja loucura. Foquemos nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, para a gente ter paz. Pode ser que a gente não tenha nada de material nesse mundo, mas se a gente estiver perto de Deus, buscando a Deus, fervorosos na oração, empenhados de começar o ano vindo nas quintas-feiras, chegar ao final do ano dessa forma, irmãos, com certeza nós vamos desfrutar de muito mais paz e tranquilidade do que se a gente conseguir comprar uma Ferrari. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar?
para a gente encerrar. Se coloque de pé. Deus amado, obrigado porque o Senhor nos criou nesse mundo perfeito para que a gente pudesse desfrutar, se alegrar, viver de maneira tranquila e em paz. Mas infelizmente, por causa do pecado, isso é impossível. No sentido pleno e perfeito é impossível. Por causa da realidade do pecado na nossa vida, essa necessidade sempre estará presente na nossa vida e ela nunca será satisfeita em nada nessa vida. Em nada que a gente possa fazer por nós mesmos. Somente, ó Deus, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Porque Ele nos dá a paz que nós mais necessitamos, que é a paz com o Senhor. E se já recebemos, que possamos nos contentar, agradecer e louvar ao Senhor. Que possamos, ó Deus, corrigir o nosso foco, se não temos percebido que a cultura humana, as filosofias humanas têm nos feito adotar as mesmas coisas e por isso estamos buscando as coisas desta vida, as coisas terrenas, as coisas materiais e passageiras para a gente obter paz e tranquilidade. Ajude-nos, ó Deus, a focar e a buscar as coisas espirituais, porque é nelas que nós vamos encontrar o que tanto necessitamos. Que ainda, ó Deus, que a gente sofra, que ainda, ó Pai, que nós não tenhamos muitas coisas, ou aquelas que temos, percamos. Que a gente não se desespere, mas seja grato ao Senhor pela vida eterna. Por esse lugar, ó Deus, onde viveremos por toda a eternidade, desfrutando de maneira perfeita de tudo que o Senhor criou. Ó Deus, assim nós pedimos e agradecemos, orando em nome do Teu Filho Jesus. Amém.